você, feliz sábado. Estamos felizes de estar aqui. Tem lugares que a gente fica muito tempo sem aparecer, ou sem vir, e quando a gente volta o lugar está feio, está pior, mas aqui vocês estão de parabéns, a igreja está muito bonita, muito bem cuidada. Eu acho que eu venho aqui desde o tempo do irmão Osmano. Faz tempo. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. Alguns irmãos, vocês se lembram de mim, eu fiz um grupo de Chocerolha, no tempo do Antigo Testamento. Muito bem. Eu quero falar hoje com você sobre. Sobre os tempos e o nosso preparo. Eu até fiquei pensando quando estava sentado ali, vocês cantando, que acho que eu não precisava fazer mais o sermão. Exatamente. O canto de vocês foi maravilhoso. Amém. Bem, esse é o segundo sábado do ano. Você ainda pensa que o ano é novo? Ainda deseja um novo para alguém? Não? Como é que está? Como é que estão os seus planos de ano novo? Já caducaram, já ficaram para trás, ou você ainda está perseverando neles? Você que está em casa, que a gente deve estar conectado com alguém, como é que estão os seus planos? Vou fazer uma pergunta para você. Com essa pandemia, com toda essa confusão, com os sinais da volta de Cristo muitas vezes aparecendo tão fortes, você está se preocupando com os sinais ou com o seu preparo? Sobre isso que eu quero falar com você hoje. Os sinais são bem claros, mas como é que é? Os sinais ou o preparo é mais importante? Você vai se preparar porque tem sinais, ou você vai se preparar mesmo sem os sinais? Quero que você pense sobre isso. A gente já passou várias vezes pensando na volta de Cristo, né? Abra a tua Bíblia em Mateus 23. Deixa ela aberta, tá? Que a gente vai ler alguns versos. Mas enquanto você abre, você se lembra, mas há pouco mais de 4 anos, talvez 4 anos e uns 2 meses, 2 meses talvez, pouco mais de 4 anos, o Brasil entrou para a história dos maiores desastres aéreos de uma equipe de esporte, né? Foi no dia 28 de novembro de 2016, o voo que levava toda a delegação da Chapecoense caiu e se tornou a maior tragédia de uma equipe de futebol na história, né? Ali iam 77 pessoas a bordo. Ali estava uma equipe feliz, eufórica, iam decidir a Copa Sul-Americana. Eu trabalhei 17 anos como pastor em Santa Catarina e a gente sabe a importância de Chapecó, porque ela está a quase 600 quilômetros da capital, e ao oeste, e ali, né? É bem difícil, eles são muito fortes, trabalham muito, lutam muito. E um pouquinho antes de esse voo aterrissar, ele despencou, simplesmente despencou, caiu. Deixou todo mundo atônito, assustado. Depois disso, a gente pode contar muitas tragédias. Até essa semana tivemos uma tragédia, na invasão do Capitólio. Estamos vivendo já há mais de ano a tragédia da Venezuela. Milhares e milhares e milhares de pessoas fugindo de lá, porque não tem o que comer. E temos vivido, infelizmente, a gente acaba se acostumando e até gostando de tragédias. Eu não sei se isso passa na tua cabeça, mas muitas vezes a gente acaba mais que gostando. A gente sempre quer mais uma, porque sabe que vai vir outra. Quando catástrofes acontecem, o que é que acontece? Parece que algumas luzinhas amarelas lá dentro da cabeça ficam assim, né, piscando, acendem na mente da gente. E imediatamente a gente acaba se perguntando em que tempo que a gente está vivendo. Você não passa isso quando vê uma coisa tremenda? Que tempo a gente está vivendo? Essa era
questão que tinha na cabeça dos discípulos. Que tempo que eles estavam vivendo? Mateus 23, nós vamos ler o verso 37, 38 e 39. Eu quero que você se concentre na mente dos discípulos, porque a mente deles tinha exatamente os teus pensamentos e os meus hoje. Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, ele fala um lamento realmente duro, doía no coração dele isso. Verso 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes? Quer dizer, ele tinha feito muitos apelos para eles. E o povo aí fora, e você e eu também temos ouvido muitos apelos. Mas aí o que ele fala sobre Jerusalém? Verso 38: agora a vossa casa vos ficará deserta. Os discípulos estavam ouvindo isso. E aí ele reforça no último verso do capítulo 23, 39: pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Veja, esse era o avião da Chapecoense e essa foi a equipe. Morreu praticamente todo mundo lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha que passou na cabeça dos discípulos? Ele dizendo: agora a vossa casa ficará deserta. Diante do anúncio de uma tragédia como essa, como que vocês acham que os discípulos ficaram? Tremendo isso. Tremendo. As luzes amarelas começaram a piscar na cabeça deles, preocupados. E é exatamente, né? Imagina talvez um conversando com o outro: o quê? Essa casa vai ficar deserta em Jerusalém, não vai ter ninguém. É isso. Aquele era o lugar mais importante do mundo para eles. Como é que ia ficar deserto? Eles acompanharam Jesus. Você conhece a história. Jesus entrou em Jerusalém. Quando estava saindo, eles de novo chegaram perto de Jesus e começa o diálogo. Veja o 24, verso 1. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Imagina. O que eles estavam querendo dizer? Imagina como é que é. Será? Dá uma olhada nessas construções aqui. Olha que fortaleza que é isso. Herodes acabou de gastar 49 anos reformando esse templo. É esse lugar que o senhor está dizendo que vai ficar deserto? Não é possível. O senhor confirma isso? Ou a gente está entendendo errado o que o senhor falou? Era desse templo que o senhor estava falando mesmo? Era isso que eles estavam perguntando. E aí Jesus começa o diálogo no verso 2, dizendo assim: ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagina, uma grande catástrofe anunciada. Quando se anunciou em fevereiro que o vírus estava se espalhando no mundo todo, muita gente não imaginou que a gente ia ficar um ano quase depois de máscara, separado do outro, e com tanta confusão, com tanta manipulação como a gente acredita. Ninguém imaginava. Mas era uma catástrofe anunciada. Verdade ou não? Verdade. Então veja, era uma catástrofe. O pensamento óbvio deles foi o quê? Bom, se não vai ter ninguém aqui, não vai ter ninguém em lugar nenhum, acabou o mundo. E ali era o centro para eles, Jerusalém, o templo. E ele fala: não vai ficar pedra sobre pedra? E aí então, o que aconteceu? Já logo pensaram: é o fim do mundo. Vamos colocar para os nossos dias hoje um pouquinho. Talvez aconteça isso com você, ou talvez você conheça pessoas que passam assim. Veja, alguma coisa acontece lá do outro lado do mundo, e alguém imediatamente aqui já começa a dizer: está vendo? Agora acabou, agora é o fim do mundo. Sai uma fumacinha branca, uma fumacinha preta, não sei onde, agora é o fim do mundo. Tem uma eleição não sei onde. Eu me lembro que quando o Trump foi eleito, teve um grupo aí de gente especializada que dizia que saiu o decreto dominical com o Trump. Agora estão dizendo que é com o Biden que vai sair.
Sempre tem bobo para acreditar, eles sempre vão falar alguma coisa. Né? É o fim do mundo, é o fim de todas as coisas. A terra treme em algum lugar, tem um tsunami, tem muito calor, tem muito frio, tem muita chuva, pouca chuva. Sempre tem alguém que fala o quê? É o fim do mundo. Mas também tem aqueles que falam o quê? Ah, eu estou ouvindo isso há tanto tempo, vocês estão falando isso há tanto tempo. Então, como que você e eu devemos administrar isso? Como? Veja, o que os discípulos pediram para Jesus? No verso 3, eles pediram algumas coisas. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram. O que eles pediram? Diz-nos quando estas coisas hão de acontecer. Primeiro. Segundo, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Por quê? Se não tivesse nada ali em Jerusalém, eles queriam que o mundo tinha acabado. E hoje a gente é bombardeado com tanta coisa dizendo de sinais que a gente fica até dizendo, o que acontece? Bom, vamos pensar uma coisa. O Jonas passou em casa logo cedo para a gente vir para cá. Imaginar que eu ia perguntar para você, como é que eu volto para a Praia Grande? E você ia dizer, olha, cuidado, que alguém pode te enganar no caminho. Foi isso que Jesus falou para eles. Olha o verso 4. Respondeu-lhe Jesus, acautelai-vos que ninguém vos... Eles estavam pedindo o quê? Quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda? Jesus falou o quê? Você está querendo sinal? Você está prontinho para se enganar. Está prontinho para se enganar. Por isso que ele falou para você, olha, cuidado, entendeu? Jesus vai responder o quê? Cuidado, porque pela percepção das catástrofes que nós temos desenvolvido, nós estamos nos tornando presas fáceis do engano. Precisamos prestar atenção para não sermos enganados. A interpretação coerente da Bíblia vai nos trazer segurança. A interpretação coerente da Bíblia vai dizer que Deus está no controle. E é isso que eu quero forçar você hoje a botar na cabeça. Não é? E aí ele começa a descrever algumas coisas. Presta bem atenção no que ele vai descrever, que é o que a gente está vendo. Verso 5 diz assim: pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E muitos representam a Cristo. E no meio dessa pandemia toda, todo mundo que sempre alardeou em rádio e televisão que fazia a cura e tal, por que não vai nos hospitais curar os Covid? Se eles curam mesmo, por que não curaram? Por que já temos quase 200 mil mortes no Brasil, infelizmente, fora em outros lugares? Se eles curam. Muitos virão em meu nome, cuidado. E aí o verso 6 e o verso 7 diz assim: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não é isso que a gente ouve? Sem dúvida. Mas cuidado para não vos alarmares, não vos alarmeis, diz a outra tradução. Tais coisas devem acontecer, mas o que ele diz aí na tua Bíblia? Ainda? Não é o fim. Interessante, né? Ainda não é o fim. Verso 7: levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Não é isso que a gente tem visto? É isso que a gente tem visto. E as pessoas dizem que agora vai ser. Verso 8 diz assim: todas estas coisas, porém, são o quê? O fim? E por que quando as pessoas falam que agora é o fim, você acredita? Você vai se preparar porque tem sinal, ou você vai se preparar porque você é cristão e ama Cristo? Pense nisso. Isso é fundamental para a tua salvação. E para mim também. Eu andei aqui fazendo grupo de vocês em 88, 89, a maioria de vocês nem era nascido. E a gente pensava, Jesus, eu vou estar lá.
fui para a faculdade, fiz 4 anos de teologia, trabalhei 17 anos no ministério, me aposentei por idade. Jesus ainda não voltou. Ele está demorando? Não. O tempo é problema dele, não é problema meu. Meu problema é estar preparado. Percebe o que eu quero dizer para você? Eu vou reforçar esse ponto um pouco mais. O que Jesus está dizendo para o começo. E aí, veja, qual é o sinal realmente? Vamos ler um pouquinho mais. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. E quase todos, em você, em mim, o amor não deve esfriar. Porque você não depende de sinal, você depende do teu Salvador. Entende? Vamos em frente, o verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quantas pessoas daquele tempo, talvez, que estavam já naquele tempo, já não estão mais aqui nessa igreja, não fazem mais parte do povo de Deus? Muitas talvez. Mas muitas que não estavam, hoje estão. Você está aqui. Você faz parte do povo de Deus. O povo de Deus não diminuiu do tamanho, só aumentou. Porque essa igreja vai ser vencedora, ou conosco, ou apesar de nós. Que era a igreja de Cristo, ela foi vencedora. Porque Cristo venceu. Percebe? Então vamos em frente. Verso 14 diz o quê? E esse evangelho do reino, você vai ser forte, será pregado em todo mundo, e testemunha a todas as nações. Então, irá o fim. Não sei se eu peço uma notícia para você, se você já calculou. Você sabe quantas pessoas hoje no mundo, ao redor, exato, a gente não sabe, mas ao redor de quantas pessoas no mundo ainda não ouviram o nome de Jesus? Ao redor de 4 bilhões de pessoas. Lamentável. Agora, o que acontece lá não é problema nosso. Teu vizinho sabe que você adora Jesus? Os teus irmãos, teus amigos, tua família. E a gente pode não ser missionário lá, mas tem que ser missionário aqui. Simples assim. Não é? Simples assim. Então veja, quando é que vai vir o fim então? Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, testemunha de todas as nações, então virá o fim. Quando vai vir? Presta atenção, irmãos. Por todas as vezes que você ouvir tragédia, notícia espetacular no mundo, político, no mundo religioso, você vai ficar em alerta. Isso é normal do ser humano. É assim. Mas, não deixe a sua sensibilidade a catástrofes te enganar. Jesus fala do começo e fala do fim. Esse evangelho do reino. O que é que Jesus está dizendo para você, para mim, aqui em outras palavras? Sabe o quê? Ele está dizendo o seguinte: a conclusão da história não vai depender de algum acontecimento do mal. Eu divido em 2 sinais: os sinais de Satanás e os sinais de Deus. Quais são os sinais de Satanás? Decreto dominical vai ser Deus que vai colocar? Então por que as pessoas querem decreto dominical? São sinal de Satanás. Perseguição do povo de Deus, é Deus que vai fazer? Ou é Satanás? Por que a turma fica esperando o sinal de Satanás? O sinal de Deus é tratamento de reforma, é chuva temporânea, chuva segura, é alto clamor, é saneamento, sacuditura. Isso são sinais de Deus. Você tem estudado isso? Você tem se preocupado com isso? Ou você está ouvindo na internet um monte de gente falando o que quer e bem entende e todo mundo acredita? E quando a gente fala, olha, a pessoa pode estar errada, a gente é criticado, chamado de louco, de fanático. O que é que acontece? Não vai ser por ações políticas, religiosas, militares, por catástrofes que a história do mundo vai se concluir. Não serão as ações de Satanás que vão concluir a história terrestre. Somente Deus é que diz a hora que a história terrestre termina. Não são os iluminadinhos de última hora que falam isso, que sabem isso. É Deus que sabe. É Ele que tem todo na mão. E hoje a gente confia que Ele tem, cada um de nós na mão dele, e as torna na mão dele. Hoje a gente está perdendo tempo.
claro, esse Evangelho do Reino pregado a todo mundo, que é a ação do Espírito Santo sobre você e sobre mim, sobre a nossa vida, que vai fazer o mundo mudar. Nós, você e eu, a igreja, aqui é o sinal. É quando os outros verem Cristo em você e em mim. Esse é o sinal. Para eles dizerem, olha, realmente Jesus está voltando, porque tem gente que está dentro do que Jesus fala, que está se preparando, que confia. Você e eu somos o sinal. Jesus está dizendo aqui o que eu é que tenho poder para dizer quando e que horas é que vai para a história. E na segunda parte dessa fala toda sobre os sinais de Jesus, aqui no capítulo 24, tem algumas parábolas. E eu quero passar um pouquinho com você rapidinho. Mateus 25, 1 a 13, tem a parábola das 10 virgens. Me lembro uma vez que eu trouxe o pastor Moura para pregar aqui no Platão sobre as 10 virgens. Gostei muito de você hoje. Não vou passar verso por verso, mas você conhece essa parábola. Vamos trocar uma ideia rapidinho junto aqui. Quantas pessoas descritas na parábola esperam o noivo? 10. Isso significa que Jesus está falando não para aqueles que não o aguardam, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não sabem. Está falando para você e para mim que nós o aguardamos e conhecemos. Correto? Então veja, quantas dessas 10 têm lâmpadas? Todas as 10. Todas têm lâmpadas. Todas saíram decididas a encontrar o noivo. Então a parábola é para aqueles que creem, para aqueles que têm luz, para aqueles que têm iluminação. Todas têm lâmpadas. Todas. Tudo bem. Só que, a uma certa altura dessa parábola, tem uma diferença, tem um problema. Primeiro, elas são todas iguais. São 10 lâmpadas. O verso 5, lê comigo, 25, verso 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo, ou seja, todas, tranquilo, todas dormindo. O noivo demora para todos. A espera da volta de Cristo é ruim para todo mundo, não é só para mim ou para você, para todo mundo. Todo mundo espera e gostaria que fosse, mas ainda não aconteceu. E a gente tem que ser realista que a gente continua nesse mundo e a luta continua. E que a gente tem que buscar comunhão cada dia. Mas nesse momento em que todos dormiram, ou seja, Cristo demorado para todos, tem uma diferença. O verso 6 e o verso 7, na minha tradução, diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí veio o noivo, saiu ao seu encontro. E o verso 7 diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E aí é que começa o problema. Nesse momento acontece uma divisão entre elas. Você conhece a parábola. Qual é a divisão? Metade tinha azeite, metade não tinha azeite. Quer dizer, não é que elas não tinham azeite, elas não tinham azeite suficiente. Tinham azeite, não suficiente. Tudo bem, vamos continuar. Elas chegam para as outras, o verso 8. E as insensatas disseram aos prudentes: dá-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Aí vem a divisão. Mas o verso 9 aprofunda essa divisão. Diz assim: mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e compraram. Veja bem, irmãos, elas foram comprar. Quando elas voltaram, elas ainda encontraram o noivo? Encontraram. Bateram na porta. Quem é que atendeu? Foi o noivo. Mas o que aconteceu? Elas tinham perdido a oportunidade. O noivo fala para elas: eu não conheço vocês. Você percebe como é importante a comunhão? Que o importante é Cristo nos conhecer, como nós conhecemos a Ele, como Ele nos conhece.
Não te conheço. Você vê que Mateus 7, quando Jesus fala, eles falam, então nós expedimos demônios, fizemos curas, e fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus respondeu o que para eles? Não te conheço. Quem é você? Não te conheço. Então veja, quando os prudentes falam para elas, vamos no armazém comprar, não dá a impressão assim que elas são egoístas? Eu vou dar meu azeite para você, vai lá comprar você. Mas por que realmente elas não dividiram? Por quê? Irmãos, o conhecimento de Jesus se divide para trazer a pessoa para Jesus. Mas a unção do Espírito eu não posso dividir com ninguém, ninguém dividir com ninguém. A comunhão é individual e pessoal. O marido não divide com a esposa não tem como dividir com o marido. Não é questão de egoísmo. É que não se empresta e não se dá. Cada um busca. Porque a graça está oferecida para todos, sem exceção. Para todos. Não tem isso? Agora veja bem, Jesus contou aquela parábola para aqueles que estavam perguntando se ele voltaria nos seus próprios dias. Você lembra disso? Ele falou que eles viriam sinais que poderiam indicar a sua volta. Mas ele falou, presta atenção, vai ser quando uma pessoa sai para um evento. O que ele queria dizer? O que ele queria dizer? Que na parábola alguns foram prudentes, levaram bastante azeite na bagagem. Outros levaram um pouco. Todos queriam estar com o noivo, queriam entrar no casamento. Por que elas são chamadas de nécias ou de loucas? Enfim, a tradução do solteiro. Por quê? Presta bem atenção, se você esquecer de tudo que eu vou falar hoje, não esqueça disso. Nessa parábola de Jesus, quem é o louco? O louco é aquele que recebe o convite, aceita o convite, arruma a mala e sai para encontrar o noivo, pensando que a espera seria curtindo, não? Bom, no meio do caminho fica sem combustível, sem Espírito Santo. Isso é louco. E Deus tem misericórdia que nem você nem eu sejamos solteiros. Não importa quanto tempo o Cristo demore, importa que Ele pode voltar para mim hoje. E eu posso estar despreparado. Entende? Não importa que sinal você está vendo ou deixando de ver. Não importa. Importa se você e eu conheçamos pessoalmente a Cristo. De outra forma, não temos como. Então veja, irmãos. Você e eu precisamos estar preparados para viver a vida toda com Cristo. Eu não sei quanto tempo ainda vou esperar a volta de Cristo. No sábado passado, dia 2 de janeiro, fez 61 anos que meu pai morreu. É um sábado também. Eu aguardo 61 anos de encontrar meu pai. Quanto tempo mais eu vou demorar para encontrar? Não sei. Isso não é problema meu. O meu problema é saber que um dia eu vou encontrá-lo. O meu problema é saber que meu Senhor venceu a morte. O meu problema é saber que Ele me dá a vida eterna. E que Ele vem me buscar. Esse é meu problema, o teu problema. Entende? Ele vai vir em 2021? Tomara que sim. Gostaria que ele voltasse hoje. Outra história. Não é? Então veja. O que é que eu quero dizer para você? A noiva e as virgens dessa parábola não são egoístas, não são mesquinhas. O que é que elas estavam dizendo aqui na parábola? Eu saí com azeite suficiente. Se meu noivo demorar 2 horas a mais, se meu noivo demorar 8 horas a mais, se ele só vier amanhã, se ele só vier a semana que vem, se ele só vier o mês que vem, se ele só vier o ano que vem, eu tenho azeite.
eu vou esperar, vou estar pronto, preparado. Quando ele falar, aí vem o noivo, eu pulo, que a lâmpadazinha está acesa. O azeite, você sabe, na Bíblia, é símbolo do Espírito Santo. Portanto, umas tinham mais Espírito Santo, um pouquinho mais. Só que, no tempo dos apóstolos, no Pentecostes, tinha duas características. A derrama do Espírito Santo ali foi coletivo, toda a igreja que estava ali recebeu repentinamente. Foi coletivo e repentino. Hoje, pré-evento, como é? É individual e progressivo. Cada dia você vai lá e fala assim, olha, preciso dar um pouquinho para mim hoje. Porque amanhã eu venho mais. Cada dia você vai crescendo. Entende? Então veja bem, irmãos. Quanto tempo Jesus estava demorando para você? Não sei. Para mim também não. Mas não importa, o que a gente tem que dizer? Se ninguém pode dividir o azeite com a noiva e as virgens, sempre. Nós estávamos dizendo que nós estávamos preparados para o tempo que tivesse. Que lição você e eu podemos ter? Vou fazer uma pergunta para você. Você ainda hoje, tão fervoroso ou fervorosa, como quando você se batizou, quando você se entregou a Jesus? Será que você é tão responsável na sua vida espiritual como quando você começou a sua carreira, ou mais? Você é tão empolgado, tão pronto a ajudar na igreja e a se envolver com as coisas de Deus como você era quando você começou? Faça uma análise. Por quê? Porque você e eu precisamos estar com a lâmpadazinha acesa. Lâmpadazinha acesa. Se demorar 50 anos, você sabe qual o máximo de tempo que cada um de nós vai demorar para ver Jesus? O tempo da tua vida e da minha. Porque o único que realmente está esperando há muito tempo é o próprio Jesus, que espera mais de 2000 anos para encontrar. É o único. O único. Nós só o espaço de uma vida. Então veja bem, irmãos. Eu anseio que Jesus volte logo, eu acho que você também. Eu desejo que todos esses catástrofes e tudo isso que vem assolando todos nós, querendo a gente acaba sendo envolvido, e a gente vai se acostumando. Eu gostaria que isso acabasse logo. Jesus vai vir em breve, eu creio nisso, você também. Mas se demorar mais do que a tua expectativa, mais do que a minha, a gente tem que estar preparado. Louco para Jesus é aquele que aceita o convite dele de salvação, mas pensa que Jesus vem mais rápido, vem logo, está voltando, e não se prepara para a demora da volta dele. Esse é louco. E eu quero passar com você então alguns detalhes. Perdão. Às 22 horas do dia 28 de novembro de 2016, o piloto da Lamia, que é uma companhia aérea, chamado Miguel Quiroga, fez um contato com a torre de controle do aeroporto e ele pediu para descer imediatamente, dizendo que ele estava com um problema elétrico. Mas ele continuou voando, quer dizer, ele não tinha problema elétrico, ele estava mentindo. Janete Molina estava na torre e ela respondeu:
O piloto disse assim: eu preciso prioridade de pouso, por favor, eu estou com problemas de combustível. Aí ele começou a falar a verdade. Não tinha azeite. A torre respondeu para ele: há um voo da Avianca pousando agora, você pode pousar daqui a 7 minutos. O piloto responde para ela: eu tenho que pousar imediatamente. A torre respondeu para ele: há muito tráfego abaixo, faça um desvio à direita e eu vou preparar o seu pouso. Aí o piloto responde para ela gritando: outro vetor. Vetor significa o ponto reto entre onde o avião está e a cabeceira da pista, para ele descer reto. Então ele estava pedindo outro, me dá uma outra situação, não posso virar à direita, eu tenho que ir reto. Outro vetor. Veja, continua a mesma resposta da torre: há muito tráfego, você deseja assistência na pista? Depois de uma pausa, o piloto diz assim: senhorita, na minha voo 2233 está em falha total, sem combustível. Veja que detalhe: o voo tinha 2.965 quilômetros de autonomia constantes. Foi assim que eles se prepararam para a viagem deles e foi assim que eles saíram. Como é que você tem se preparado com o combustível do Espírito Santo para esperar a volta de Cristo? Foi assim, eles saíram. Era exatamente a distância entre o ponto deles saírem e a chegada. Mas a distância que eles percorreram foi de 2.975 quilômetros, quer dizer, 10 quilômetros a mais, que era o restinho de combustível que tínhamos no tanque. Andar um pouquinho mais. Era uma volta no aeroporto. Quando o piloto fala: senhorita, na minha 2933 entrar em falha total, sem combustível, a menina responde para ele na torre: a pista está livre, esperando chuva, porque os bombeiros estão alertas. E aí o piloto fala então para ela: vetores, senhorita, vetores. E a torre pergunta: qual o seu rumo? E o piloto desesperado gritando: 360. E a torre fala para ele: 8,2 milhas. Pode descer, a pista está livre. Desça. O avião tinha combustível exato para voar direto da saída à chegada. Mas eles voaram não 2.965 quilômetros, mas voaram 2.975 quilômetros e entraram para a história com um acidente que matou a maior delegação esportiva até hoje. E com um voo que poderia, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Esse é o resultado. Presta atenção nessa foto. Volta lá, por favor. Na última. Veja, aqui é o motor esquerdo. Quanto tem de combustível? Aqui são os dois motores centrais. Zero. Aqui é o motor da direita. Quanto tem? Eles entraram para a história como o maior desastre. Poderiam ter colocado um pouquinho mais de combustível no tanque. Tinha? Chegaram. Irmãos, depois que a torre fala para ele: você está a 8,2 milhas da pista, a pista está ali, pode descer. Teve uma pequena pausa, uma última palavra do piloto. O piloto gritou: Jesus, você nos total, aí. Meu irmão, você tem sido prudente ou você tem sido honesto? Você tem armazenado o Espírito Santo enquanto tem oportunidade?
Ou você está esperando só os acontecimentos para poder se preparar? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa dizendo, não, ainda vai ter 3 anos e meio de domínio da besta e vai sair da greve dominical, tem 1.290 dias para fechar a porta da graça, 1.365 dias para você voltar. Se você colocar aqui em 7 anos, e se Jesus voltar hoje para você, e essas datas futuras aí, estão fora do céu. Não existe. Não existe. Isso é especulação de quem aplica a Bíblia de forma diferente do que a igreja adventista. Com todo respeito, mas não existe. Você tem um desejo suficiente, você tem um sonho. 2021 à nossa frente. Vou fazer uma pergunta para você. Você quer chegar a final de 2021 zero de combustível, do Espírito Santo? Ou talvez você e eu precisamos buscar a partir de agora? Eu vou fazer um convite para vocês que não estavam no plano, não conversei. Vocês não querem cantar de novo aquela música da obra de Jesus? O João? Canta para nós. Eu vou fazer um apelo para vocês. Pode vir. Enquanto eles estiverem aqui cantando, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você quiser realmente decidir com Cristo, buscar cada dia e ter mais do Espírito Santo, enquanto eles estiverem cantando, pensa. Pega a orientação do Espírito Santo e busque mais o Espírito Santo. E enquanto estiverem cantando, se você quiser dessa decisão, se colocar em pé, eu vou fazer uma oração por você no final, certo?